Boa noite a todos, eu sou Joanisval Gonçalves, hoje é 30 de maio do ano do Senhor de 2021 e nós começamos mais uma live da semana, uma live dominical, como temos desde 23 de agosto do ano passado. A gente está aqui, a gente se encontra dessa vez, a partir da semana passada, às 18 horas, pode ser que isso mude, dependendo da audiência, da participação. E aí, nesse sentido, nos encontramos aqui todo domingo para falar dos mais diversos temas: história, guerra, inteligência, livros, filmes, como vai ser o tema da conversa de hoje, séries de TV e outros tantos assuntos que eu considero interessantes e eu acho que vale a pena esse bate-papo do final de domingo, né? Marco, bem-vindo, meu irmão. Vitor está dizendo que gostou de ver a bandeira verdadeira do Brasil lá em cima. Exatamente, Vitor. Sempre estará lá a bandeira do glorioso Império do Brasil, pela restauração, sempre. Viva o Império do Brasil, o período onde nosso país teve suas maiores glórias. Então, fica ali aquela bandeira ao lado do busto de Dom Pedro II, o maior estadista do seu tempo. Eu também tenho aqui o busto de Dom Pedro I para manter o equilíbrio e tá ali, porque como bom monarquista, a bandeira imperial ali fica, ok? Adara, bem-vinda também. Bom, vamos falar então do tema do dia, a Grande Guerra na Tela, a Grande Guerra na Tela, onde a gente pretende comentar sobre filmes relacionados à Primeira Guerra Mundial. Eu anotei aqui algumas coisas, o meu roteirinho, para eu não me perder, né? O tema da live, essa live está no contexto de algumas que a gente tem feito relacionadas à Primeira Guerra Mundial. E por que a gente tem feito isso? Porque no dia 14 de junho, daqui a 2 semanas, numa segunda-feira, nós começaremos o nosso mini curso online sobre a Grande Guerra. Mini curso online sobre a Primeira Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma, um conflito fascinante, um conflito pouco conhecido da maioria das pessoas. Foram 100 anos agora, em 2014 e 2018, 100 anos da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, mas ainda é muito pouco conhecida esse conflito. E a nossa ideia é, em 2 aulas, no dia 14 e no dia 21, falarmos de Primeira Guerra Mundial, conversarmos sobre Primeira Guerra Mundial. Eu estou preparando um material bem bacana, o material didático está bem interessante. A gente vai fazer um panorama da Primeira Guerra Mundial na primeira aula e na segunda a gente vai entrar em alguns aspectos específicos. Então, se você não se inscreveu ainda, dá tempo, inclusive, de se inscrever com desconto. E como é que eu me inscrevo? Pela bio do perfil, tem aí em cima, na hora que você entra no nosso perfil no Instagram, tem lá as informações sobre Joanisval e tem um linkzinho. Clicando naquele link, você se inscreve no nosso mini curso. Ou então, daqui a pouco a Beatriz vai colocar o link aqui para o nosso formulário de inscrição, você pode se inscrever por ali, ou então, se por acaso você não conseguir nenhuma coisa nem outra, você me manda uma mensagem no privado que eu lhe encaminho o link para se inscrever no nosso mini curso. Repito, ainda dá tempo de se inscrever com desconto. Então, nesse sentido, eu tenho feito lives. Opa, Bia, obrigado, Beatriz. A Beatriz acabou de colocar o link aí. Então, quem quiser se inscrever, ainda dá tempo. Divulgue o curso também, convide os amigos, vai ser interessante. As aulas estão bem bacanas. Vamos falar um pouquinho da filmografia relacionada à Primeira Guerra Mundial. E o meu foco vai ser em filmes de guerra, basicamente, né? Indubitavelmente, a Segunda Guerra Mundial produziu muito mais, o cinema produziu muito mais sobre a Segunda Guerra Mundial do que sobre a Primeira. E várias razões explicam isso. Eu vou citar apenas algumas aqui, mas em termos de filmografia, a Segunda Guerra Mundial é mais ampla, até porque a partir da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que a gente tem o apogeu da indústria cinematográfica,
né? Ali também a gente tem a indústria cinematográfica norte-americana, leia-se, sobretudo Hollywood, que entra com força na Segunda Guerra Mundial, inclusive durante a guerra, fazendo filmes de propaganda, né, contra o eixo, propaganda pelos aliados. E a partir daí, a Segunda Guerra Mundial ela vai marcar muito Hollywood em várias fases. Uma primeira fase no imediato, durante a guerra e também no imediato pós-guerra, eram filmes que chamavam atenção para episódios, para acontecimentos épicos, para situações em que muitas vezes os próprios participantes ali, os próprios atores, diretores, haviam de certo modo vivido um pouco antes, né? Então, e a partir daí, nos anos 60, a gente tem um momento forte também de grandes filmes de guerra, enaltecendo sobretudo os feitos dos americanos, né? A União Soviética fazia alguma coisa e mais recentemente isso explodiu, né? E, sobretudo com Tom Hanks, com o Spielberg e outros diretores e atores que evidenciaram a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma das razões. Outra é o fato de que na Segunda Guerra Mundial era fundamental no pós-guerra esse processo de desnazificação da Alemanha e do restante do mundo, que teve influência do nacionalsocialismo, e aí o cinema foi muito importante. Mas lembrando sempre que a Alemanha, a partir de efetivamente 1949, estava dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, mas a Alemanha era um grande aliado dos Estados Unidos, um dos principais aliados dos Estados Unidos na Europa contra a União Soviética. Então tem aquele contexto de Guerra Fria onde o cinema ganha força também. Uma terceira razão pela qual a Primeira Guerra Mundial não é tão tratada no cinema, pelo menos até uns 10 anos atrás, porque a Primeira Guerra Mundial ela acaba de uma forma muito impactante para todos os lados. Enquanto a Segunda Guerra Mundial acaba com uma vitória efetiva, com a rendição incondicional do inimigo, da Alemanha, do Japão, a Primeira Guerra Mundial ela acaba com um armistício, ela acaba com a suspensão do conflito. E nesse sentido, e a gente tem estudado a Primeira Guerra Mundial até para o minicurso, começa dia 14, o nosso minicurso, a Bia já colocou aí, começa dia 14 o nosso minicurso Primeira Guerra Mundial. É muito interessante o relato daqueles que voltavam da Grande Guerra, voltavam do campo de batalha, dos soldados que passavam alguns anos ali na frente de batalha, uma outra vida, e voltavam para o meio civil, para os seus países. E uma coisa que acontece ao longo dos anos 20, dos anos 30, no meio daquele turbilhão de crise econômica, de crise dos nacionalismos, de ideologia crescendo, é que se falava pouco na Grande Guerra. Se falava pouco na Primeira Guerra Mundial, até porque havia um certo sentimento de vergonha da parte de alguns que haviam participado pela forma como eles eram tratados quando voltaram. Então, em outras palavras, as décadas de 20 e 30 tinham uma série de outros motivos para que se fosse produzida uma filmografia. De um cinema que ainda começava, né? De um cinema que durante um bom tempo ainda era um cinema mudo e que quando chega efetivamente ao cinema falado, a gente já estava às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, o foco todo passa a ser naquele conflito e não mais no primeiro. Bom, a vontade de esquecer, então, imperava ao final da Primeira Guerra Mundial. Era a guerra que devia ter acabado com todas as guerras, eu não queria saber daquilo, aquilo foi o que aconteceu, e muitos diziam só quem viveu a guerra no campo de batalha, só quem viveu os impactos da guerra, e veja, os Estados Unidos estavam muito distantes disso.
O Reino Unido estava muito distante disso em termos de ilhas britânicas, efetivamente. Não em termos de... Os britânicos perderam cerca de... Entre britânicos e membros da comunidade britânica das nações, foram mais de 1 milhão de mortos. Né? Mas a população nas cidades britânicas, salvo por alguns bombardeios que ocorreram, a população estava distante desses acontecimentos. Mesmo em Paris tocava a vida, e há relatos também de veteranos da Primeira Guerra Mundial, dizem que enquanto a gente dava a vida aqui no campo de batalha, Paris tocava a sua vida normalmente, com bares abertos, quer dizer, com os cafés funcionando, com a vida noturna seguindo. Então, por tudo isso, a Primeira Guerra Mundial durante muito tempo foi um patinho feio nessa história. Por ocasião do centenário da Primeira Guerra Mundial, 1914-18, portanto, por ocasião lá no início da segunda década do século XX, né, a gente tem o aumento na participação, na produção de filmes relacionados à Primeira Guerra. O Antônio está dizendo aqui, Dom Antônio e Dom Luiz Maria, brasileiros filhos da princesa Isabel, morreram lutando na Primeira Guerra Mundial. De fato, eles participaram e ambos morreram como consequência da Primeira Guerra Mundial. Um foi, inclusive, piloto, né, na Primeira Guerra Mundial, e ambos morreram, um no final da Primeira Guerra Mundial e o outro no início dos anos 20, pouco antes do centenário da independência no Brasil. Mas nos dois casos, sim, por sequelas da Primeira Guerra Mundial. A gente vai falar até um pouco disso no mini curso, então não perca. Caneca Raiz, bem-vindo! Bom, então vamos falar de alguns filmes. Eu elenquei vários aqui, eu elenquei 8 filmes, mas eu vou falar de 3 ou 4 no máximo aqui, tá? Só para vocês saberem o que eu anotei aqui como filmes que valem a pena sobre a Primeira Guerra Mundial, quem quiser anotar, né? Quem quiser pegar o caderninho aí, a desvantagem de uma live por esse aplicativo aqui, pelo Instagram, é que eu não consigo fazer exposição de slide, esse tipo de coisa. Né? Mas a gente faz isso no mini curso. Emmanuel, comment ça va? Bienvenue, mon cher. Bienvenue. Salut du Brésil. É um grande irmão, um grande amigo, Emmanuel, que está na França. Bem-vindo, Emmanuel. O primeiro filme, vou listar. Salut, mon frère. O primeiro filme que eu vou citar aqui, vou fazer a sequência Nada de Novo no Front, né? É um filme da década de 30, que esse eu vou comentar. Glória Feita de Sangue também é um outro clássico. Cavalo de Guerra, mais recentemente, feito pelo Spielberg. Passchendaele, recomendo. Opa, Bia colocou aqui A Guerra que Mudou o Mundo, o link para o nosso mini curso. Joyeux Noël, Feliz Natal, que é um filme de 2005. 1917, filme pelo qual eu tenho muitas ressalvas. Très bien, très vite, prends bien soin de toi. On doit se parler, mon cher. Bis. A Última Jornada, né? A Última Jornada é um outro filme. Esse eu assisti ontem, diga-se de passagem. E eu vou deixar para o final e vou comentar sobre esse, na minha opinião, o melhor filme feito sobre a Primeira Guerra Mundial, que é Eles Não Envelhecerão. Então eu vou comentar alguns, não vou comentar todos. Aqueles que tiverem comentários, participações, quem quiser colocar uma pergunta ou coisa parecida, eu peço que use o ponto de interrogação que você tem aí embaixo, porque fica mais fácil. Às vezes a mensagem passa muito rápido e eu perco. Então vamos comentar desses filmes, desses 8, vou comentar uns 3. O clássico, Nada de Novo no Front, né? Nada de Novo no Front é um filme de 1930, é um filme, portanto, foi feito praticamente no imediato
pós a Primeira Guerra Mundial, né? 1930, Lewis Milestone era o diretor, e esse filme é baseado no livro de Erich Maria Remarque, que escreve sobre as experiências dele como um soldado alemão na Primeira Guerra Mundial. De fato, é um livro e, consequentemente, um filme. Eles constituem um verdadeiro libelo anti-guerra, um libelo pacifista. A história, né, é a trajetória de amigos de infância alemães que se veem ainda muito garotos, jovens mesmo, saídos da adolescência, se bem que naquela época a gente não tinha adolescência, né? Recém-saídos da adolescência, passando as agruras da Primeira Guerra Mundial, passando as agruras do fronte e retornando com todos os traumas da Primeira Guerra Mundial. Eu recomendo muito esse filme, é em preto e branco, é um filme da década de 30, nada de novo no front, merecia um remake, não sei se já foi feito, mas é um filme que trata da geração perdida, sobre a qual a gente vai falar no nosso minicurso, que começa no dia 14. Geração perdida, os milhões de jovens que morreram na Primeira Guerra Mundial. Milhões de jovens que morreram no campo de batalha. Um segundo filme que é clássico também, que eu queria recomendar para vocês aqui, é um filme de 1957, de Stanley Kubrick, e que é marcado também pela participação, pela atuação fenomenal do Kirk Douglas, né? Esse filme é Glória Feita de Sangue. Ele, inclusive, está disponível em alguns streamers que a gente tem aí, né? Glória Feita de Sangue é um filme sensacional sobre a Primeira Guerra Mundial. O que eu anotei aqui? A síntese do filme. Durante a Primeira Guerra, o general francês Paul Mirot ordena um ataque suicida contra os alemães, e que o ataque vai resultar numa tragédia, né? E para abafar o fracasso, a sua participação naquela situação terrível, o general atribui, no final das contas, a culpa por aquilo tudo a três soldados acusados de desertores, né? E são condenados à morte. E o filme gravita em torno exatamente desse dilema de um coronel diante daqueles soldados franceses que vão ser condenados à morte, onde ele tem que cumprir as ordens dos seus superiores e ao mesmo tempo se vê tendo seus subordinados que serão executados ali, até de uma forma, são inocentes que vão ser executados por uma causa maior. Então, ele é muito bom para entender, eu anotei aqui, né? É excelente para entender a dureza das batalhas, né? E as péssimas condições dos soldados na Primeira Guerra Mundial, as péssimas condições dos soldados na Guerra de Trincheira, por exemplo, na frente ocidental. João, bem-vindo. Alain, bem-vindo. Então, a gente recomenda o Glória Feita de Sangue. E, de novo, só por esses dois nomes aqui, a gente sabe que é um filme que vale a pena. O Kubrick como diretor e o Kirk Douglas como ator, né? Kirk Douglas que faleceu recentemente, né? Já com a idade muito avançada. Esse filme é de 57 e eu recomendo. Vamos ver qual filme eu vou comentar aqui agora. Eu tenho Cavalo de Guerra, eu tenho Passchendaele, eu tenho Feliz Natal, 1917 e A Última Jornada. Que filme eu indico agora? Que filme eu comento agora? Cavalo de Guerra.
vamos falar um pouquinho de Cavalo de Guerra, que é de 2011. Cavalo de Guerra de 2011, de Spielberg, e que trata, não é uma história real, mas trata da relação entre um garoto, um rapaz que vai servir na Grande Guerra, e o seu cavalo que era dele, que ele conseguiu comprar, né, na Grã-Bretanha. E esse cavalo ele é requisitado no início da guerra, né, pelo Estado, pelo governo britânico, e esse cavalo ele é mandado para a guerra, para o continente. Ele é mandado para a França para servir como cavalo de guerra, exatamente. E nesse sentido o garoto depois se alista, e é um filme muito bonito, porque além de mostrar as condições dos soldados ali na Primeira Guerra Mundial, mostra como os animais passavam ali. Eu lembro que 8 milhões de cavalos e muares morreram na Primeira Guerra Mundial. 8 milhões é um número muito significativo. 16 milhões de animais participaram da Primeira Guerra Mundial, 8 milhões morreram. Então, e na Primeira Guerra Mundial, o cavalo era, sem dúvida nenhuma, essencial ao esforço de guerra, e nesse sentido havia uma relação afetiva muito grande entre os soldados e esses animais, sobretudo cavalos, cachorros, né? Eram os animais que estavam próximos deles ali. Na live da semana passada, inclusive, eu falei sobre animais na guerra. Então, falei sobre animais na Grande Guerra. Quem perdeu a live da semana passada consegue ver no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, Joanisval BSB. Vá lá, curta, veja os vídeos, curta os vídeos, comente, divulgue, se inscreva no canal. Você sabe que não cai a mão se você se inscrever no canal. Vá lá, se inscreva. E, bom, eu comento sobre a participação dos animais na Primeira Guerra Mundial. Vamos para o último filme, já são 18h35. Eu disse que a live de hoje ia ser rápida, né? 18h35. Antes do último filme, eu quero comentar Feliz Natal, de Christian Carion, Joyeux Noël, né? É um filme franco-belga de 2005, né? E ele trata da Trégua de Natal de 1914. No Natal de 1914, eu já falei disso aqui e vou falar mais no nosso minicurso. Nós tivemos a Trégua de Natal, onde ao longo da frente ocidental, nós tivemos a famosa trégua em que no dia de Natal alemães e sobretudo britânicos, né, se confraternizaram, jogaram bola, trocaram presentes em plena Primeira Guerra Mundial, e naquele dia não se trocou, a única coisa que não se trocou naquele dia foi tiro, mas é um episódio fantástico, e eu recomendo esse filme. Joyeux Noël também está nos streamers aí, vale muito a pena. A Didi está comentando, muito boa a live da semana passada, recomendo. Obrigado, caríssima, obrigado. A Grande Guerra, ela realmente fascina. A Primeira Guerra Mundial, ela tem uma sensibilidade muito significativa, né? Episódios muito marcantes, acontecimentos que revelavam o fim de uma era romântica, de um século XIX que vinha de 100 anos de paz, de uma belle époque, e de repente a gente tem a Primeira Guerra Mundial que revira, põe tudo isso de ponta cabeça. Então ela é marcada por uma série de episódios que são muito, muito significativos. Nesse sentido, ela é um conflito apaixonante para a gente entender o ser humano. A Bia colocou aqui o link para o nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Obrigado, Bia, você colocou o nosso link aqui. Quem perdeu a live da semana passada, que a Didi colocou, comentou aqui, ainda consegue assistir lá no nosso canal do YouTube. Obrigado, Bia, também. E para fechar, né,
Eu disse que haveria outros filmes, eu poderia comentar 1917, salve Bruno, bem-vindo! Eu poderia comentar 1917, eu poderia comentar Passchendaele, poderia comentar também aqui A Última Jornada, né? Mas para essa live curtinha, o último filme que eu queria indicar, quer saber? Eu vou deixar esse filme para a próxima semana. Eu vou deixar vocês assistirem e eu vou falar dele na próxima semana. Eles Não Envelhecerão. Eles Não Envelhecerão. Vale a pena ver esse filme. Esse é um filme interessantíssimo sobre a Primeira Guerra Mundial. E vamos combinar o seguinte, vocês assistem durante essa semana e na semana que vem a gente comenta, porque semana que vem vamos falar um pouquinho mais de filmes e de livros sobre a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Eu disse que a live seria curtinha hoje, né? São 20 minutinhos só falando de... meia hora só falando de filmes da Primeira Guerra. Marcele, vamos ver se eu consigo ler. Bem-vinda, Marcele. Se eu puder recomendar um filme, tem um bem legalzinho chamado A Grande Guerra, do Mario Monicelli. É italiano e tragicômico, bem interessante, para ver um pouco da visão italiana sobre isso. Obrigado pela recomendação, Marcela. Marcele, obrigado pela recomendação. Olha, eu não conheço esse filme, então eu vou procurar, né? Vou procurar porque a Itália tem uma participação muito interessante. Eu comecei a live hoje, né, com as efemérides da semana, antes de entrarmos na live sobre os filmes. Eu comecei falando da Itália, né? E a Itália tem uma participação muito peculiar na Primeira Guerra Mundial, que ela começa com as alianças com os alemães e austro-húngaros, e no dia 24 de maio de 1915, ela muda de lado efetivamente e declara guerra ao Império Austro-Húngaro e vai se juntar aos aliados e sai da Primeira Guerra Mundial como vitoriosa. Mas os italianos perderam muita gente na Primeira Guerra Mundial. Foi uma prova de fogo. Tem uma curiosidade sobre a qual eu vou falar um pouco mais no nosso mini curso, que começa no dia 14 de junho. Eu sei que a Marcele já está inscrita, então tem uma curiosidade, Marcele. Se eu não comentar no dia, você me lembra. Mas sobre os netos de Giuseppe Garibaldi. Sim, Giuseppe Garibaldi, que participou aqui da Revolução Farroupilha, que participou da unificação da Itália. Os netos dele, do Garibaldi, participaram da Primeira Guerra Mundial de uma forma muito efetiva. Eu acho que ele perdeu 3 netos na Primeira Guerra Mundial, que já tinha morrido, o próprio Garibaldi, mas 3 netos do Garibaldi morreram na Primeira Guerra Mundial. E olha que interessante, os netos do Garibaldi, eles entraram na Primeira Guerra Mundial antes da Itália. Os netos do Giuseppe Garibaldi participaram da Primeira Guerra Mundial como um regimento Garibaldi próprio ao lado dos aliados. Então, eu conheço pouco sobre a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial, salvo por algumas batalhas, mas é interessante. Então, obrigado, Marcele, por essa recomendação. A Grande Guerra, Mario Monicelli. Mario Monicelli é o diretor desse filme. Tá bom? Bom, então vamos fazer isso. Na semana que vem a gente vai continuar falando de filmes e vamos falar de alguns livros também sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí eu recomendo a vocês que durante a semana assistam ao Eles Não Envelhecerão, do Peter Jackson. Para mim, o filme definitivo sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês vão entender por que se assistirem esse filme, e de toda maneira a gente vai comentar esse filme na live da próxima semana, na live do próximo domingo. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma observação, mais alguma contribuição, tá na hora, né? Se quiserem colocar algum comentário, fazer alguma pergunta, a gente pode responder agora, senão a gente encerra a nossa live de hoje
e agradece aqueles que nos acompanharam, aqueles que participaram desse nosso bate-papo todo domingo. A princípio 18 horas, mas pode ser que na semana que vem eu mude de novo. Alguns generais perderam batalhas importantes na Primeira Guerra Mundial porque mantiveram as suas táticas, né? Eu mudei para esse horário das 18 horas, mas eu não estou gostando muito dele, não. Então é bem provável que na semana que vem ou a gente volte para as 17 ou a gente siga para as 19. Vamos fazendo os testes, vamos calibrando aí as nossas lives e dependendo da audiência, da participação, a gente volta para um novo horário, ou então até encerra, passa a fazer uma live por mês, uma live a cada 2 meses. Vamos ver como é que a gente vai fazer, tá bom? Então, agradeço novamente a todos que participaram da live de hoje. Tenham uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima semana. Abraço!